Sou Tânia, tenho 34 anos, sou executiva de marketing de Chicago e sempre fui uma filha responsável. Durante anos, sustentei financeiramente minha família, apesar da atitude indiferente deles em relação às minhas conquistas. Quando meu pai mandou uma mensagem: "Chegue cedo, vamos comemorar com você", senti uma onda de esperança de que eles finalmente me dessem valor. Passei horas me arrumando, animada para comemorar meu aniversário antecipado. Mas quando cheguei ao restaurante, o garçom me entregou um crachá que dizia "Convidados limitados". Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já se sentiu invisível na sua própria família. Crescer como a filha do meio entre minha irmã mais velha, Melanie, e meu irmão mais novo, Jason, foi como viver em uma sombra constante. Melanie, agora com 38 anos, sempre foi a filha de ouro dos nossos pais. Tudo o que ela fazia era extraordinário aos olhos deles. Suas notas médias eram comemoradas com presentes caros, enquanto minhas notas máximas eram recebidas com acenos distraídos. "Que legal, Tânia", dizia minha mãe, antes de rapidamente voltar a conversa para a mais recente conquista de Melanie. Depois, havia Jason, de 29 anos, o caçula da família. Sendo 7 anos mais novo que eu, ele cresceu com regras diferentes. Os rígidos toques de recolher e a mesada limitada que definiram minha adolescência, de alguma forma, não se aplicavam a ele. Quando ele desrespeitava o toque de recolher, minha mãe dizia: "Ele está só se comportando como um menino". Quando eu apontava o duplo padrão, meu pai me dispensava com: "Você é mais responsável. Você consegue lidar com regras mais rígidas". Meus pais, Frank e Diana Stevens, nunca esconderam seu favoritismo. Fotos de família contavam a história com clareza. Papai segurando Melanie nos ombros na Disneylândia. Mamãe abraçando Jason em sua formatura do ensino médio. Eu, muitas vezes, um pouco fora do centro ou parcialmente recortado. No Natal em que eu tinha 12 anos, Melanie ganhou um computador novo por demonstrar interesse em tecnologia. Eu vinha programando jogos simples há meses, mas ganhei um suéter genérico. Apesar do óbvio favoritismo, eu me destaquei academicamente. Me formei como a primeira da minha turma no ensino médio, ganhei uma bolsa integral para a Universidade Northwestern e concluí meu MBA com honras. Cada marco era reconhecido com parabéns educados dos meus pais, sempre seguidos de: "Você ouviu que Melanie foi promovida no banco?" ou "A Jason está pensando em fazer um curso de fotografia." Minha carreira em marketing decolou rapidamente. Comecei como assistente em uma pequena agência e fui progredindo em empresas cada vez mais prestigiadas. No ano passado, fui promovido a vice-presidente de estratégia digital em uma das empresas de marketing mais respeitadas de Chicago. Meu salário triplicou em relação ao que eu ganhava há apenas 8 anos. Agora, eu gerenciava uma equipe de 20 pessoas e administrava contas multimilionárias para marcas internacionais. No entanto, minha família não se impressionou. Quando liguei para contar a notícia da minha promoção, minha mãe respondeu: "Que legal, querida. Você pode falar com seu pai sobre a prestação da hipoteca? Estamos com um pouco de dívida este mês." Essa se tornou a dinâmica da nossa família. Eu era o sustento financeiro, não a filha digna de comemoração. Paguei a faculdade do Jason quando meus pais alegaram que não tinham condições. Paguei a entrada do carro novo deles no ano passado. Mais importante ainda, eu vinha pagando a hipoteca deles nos últimos 3 anos, depois que meu pai perdeu o emprego e aceitou um emprego com salário menor. Ultimamente, tenho trabalhado com uma terapeuta para estabelecer limites mais saudáveis. "Seu valor não é determinado pelo quanto você dá", lembrou-me a doutora Patrícia em nossa última sessão. "É normal esperar reconhecimento e respeito em troca." Eu estava tentando implementar o conselho dela aos poucos. Recusei-me a pagar a viagem espontânea do Jason à Europa no mês passado. Sugeri que meus pais refinanciassem a hipoteca para um pagamento mais acessível. Pequenos passos para reconquistar minha independência financeira. Então, na semana passada, recebi uma mensagem do meu pai que fez meu coração disparar. "Queremos celebrar você, Tânia. Venha ao Giovanni's na sexta-feira às 19 horas. Chegue cedo para que possamos ter um momento especial juntos antes do jantar." O Giovanni era um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade. Muito mais caro do que qualquer outro lugar onde minha família costumava jantar. Li a mensagem várias vezes, me perguntando se era para outra pessoa.
Mas lá estava meu nome e o convite específico. Liguei para minha assistente e remarquei 2 reuniões importantes para sexta-feira à tarde. Fui às compras e comprei um vestido azul marinho novo que custou $400 a mais do que eu já havia gasto em uma única peça de roupa. Fiz um penteado profissional e até gastei na manicure. Comprei um presente de agradecimento para meus pais, uma moldura de cristal com uma foto de família do Natal passado, a única foto em que eu não estava estranhamente posicionada na ponta. Na sexta-feira à tarde, saí do trabalho cedo, com o coração batendo forte de ansiedade. Enquanto dirigia até o restaurante, me permiti imaginar que as coisas estavam mudando. Talvez meu recente estabelecimento de limites os tenha ajudado a perceber o quanto me subestimavam. Talvez eles finalmente tenham notado minhas conquistas. Talvez, só talvez, eu finalmente me sentisse um membro igual da família, em vez do banco pessoal que eles ocasionalmente reconheciam. Esta noite será diferente, disse a mim mesmo ao entrar no estacionamento do restaurante, percebendo que estava excepcionalmente cheio para uma reserva antecipada. Esta noite, finalmente serei homenageado. Estacionei meu carro em uma das poucas vagas restantes no fundo do estacionamento do Giovanni. A multidão de veículos parecia estranha para 18h30 de uma sexta-feira, mas imaginei que poderia haver um evento corporativo em uma das salas de jantar privativas. O restaurante era conhecido por sediar eventos corporativos para as empresas de elite de Chicago. Caminhando em direção à entrada com meus saltos novos, senti uma pontada de nervosismo misturada com excitação. Eu havia ensaiado mentalmente esse momento o dia todo, imaginando meus pais esperando à mesa, talvez com um pequeno presente embrulhado, finalmente prontos para reconhecer minhas contribuições e realizações. A recepcionista me recebeu com um sorriso educado quando entrei no elegante saguão com piso de mármore e lustre de cristal. Boa noite, senhora. Tem reserva? Vou encontrar minha família. A reserva deve estar no nome Stevens. Ela examinou o tablet, com a testa levemente franzida. Stevens? Ah, sim. A festa dos Stevens. Eles estão no nosso grande salão de baile esta noite. Ela me olhou com mais atenção. Você está na lista de convidados? Lista de convidados? Para um jantar em família. Eu sou Tanya Stevens. Meu pai me convidou especificamente. Ela verificou o tablet novamente. Sim, aqui está. Ela estendeu a mão debaixo do balcão e tirou um crachá. Todos os convidados são obrigados a usar isto esta noite. Ela me entregou um crachá creme com meu nome impresso em uma caligrafia elegante, mas abaixo dele, em letras menores, estavam as palavras convidados limitados. O que significa número limitado de convidados? Perguntei, a confusão substituindo minha excitação anterior. Não tenho certeza. Os organizadores do evento forneceram os crachás. Ela gesticulou em direção ao corredor que levava ao salão de baile. O grande salão de baile fica no final deste corredor. Enquanto caminhava pelo corredor, observando o distintivo estranho, notei alguém parada perto de um vaso de palmeira, com o celular na mão. Era minha irmã Melanie, deslumbrante em um vestido vermelho que provavelmente custou o dobro do meu. O crachá dela dizia Melanie Stevens com um convidado com acesso total ao impresso abaixo. Melanie, o que está acontecendo? Papai me convidou para jantar, mas toda essa situação parece estranha. Ela olhou para cima, surpresa ao me ver. Seus olhos se voltaram para o meu crachá e algo parecido com pena passou por seu rosto. Ah, Tânia, você veio mesmo. Ela se aproximou e sussurrou. Esse distintivo significa que não tem comida. Sem comida? Em um jantar para o qual fui convidado especificamente. Minha confusão estava rapidamente se transformando em humilhação. Mamãe e papai não achavam que você realmente apareceria, disse ela, verificando seu reflexo na câmera do celular. Eles só queriam ter certeza de que você trouxesse seu presente. Presente? Que presente? Para mim, claro, ela sorriu alegremente. Não te contaram que fui promovida a vice-presidente do banco? A família inteira está aqui para comemorar. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Esta não era a minha celebração, de jeito nenhum. Você em a nós celebraremos você não era eu. Era a Melanie. Eles me convidaram cedo, não para um momento especial em família, mas para garantir que eu chegasse com um presente para minha irmã.
Antes que eu pudesse processar essa revelação, Melanie agarrou meu braço. Vamos, todos já estão lá dentro. Ela me puxou pelas portas duplas para o grande salão de baile de Giovanni, que havia sido transformado para a ocasião. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco cercavam uma pequena pista de dança. Uma faixa pendurada na parede oposta, parabéns, Melanie. Centros de mesa florais nas cores corporativas do banco adornavam cada mesa, e o salão estava cheio de pessoas, pelo menos 60 delas, incluindo parentes que eu não via há anos. Avistei meus pais na mesa principal. Minha mãe estava rindo com minha tia Linda, enquanto meu pai conversava com meu irmão Jason e nosso primo Patrick. Nenhum deles notou minha entrada. Melanie me abandonou imediatamente para se juntar a um grupo de pessoas bem vestidas que presumi serem seus colegas. Fiquei paralisada do lado de fora da porta, com o crachá queimando na minha mão como uma marca de vergonha. Finalmente, minha mãe olhou para cima e me viu. Em vez de me dar as boas-vindas ou mostrar qualquer sinal de culpa, ela simplesmente riu, uma risada alta e genuína que cortou o barulho ambiente do salão de baile e atraiu vários pares de olhos em minha direção. Meu pai seguiu o olhar dela e me deu um meio aceno constrangido antes de retornar rapidamente à conversa. Sem cumprimento, sem explicação, sem reconhecimento da farsa. Senti o rosto corar ao perceber o quanto tinha sido enganada. Cancelei reuniões, comprei um vestido novo e corri para o outro lado da cidade, achando que finalmente minha família queria me homenagear. Em vez disso, eu estava sozinho na festa de promoção da minha irmã com um distintivo que literalmente me marcava como indigno até mesmo de ser alimentado. Tânia, eu não esperava te ver aqui, disse minha avó Margarete ao se aproximar. Você está linda, querida, mas eu gostaria que alguém tivesse me avisado que você viria. A disposição dos assentos é bem específica. Papai me convidou, eu disse, minha voz soando estranha aos meus ouvidos. Ele mandou mensagem dizendo que queriam me homenagear. A avó Margarete pareceu confusa. Bem, acho que estamos comemorando o sucesso da família. Sua irmã é a primeira executiva da família. Não é maravilhoso? Primeiro executivo? Eu já era vice-presidente havia mais de um ano. Meus pais nunca tinham mencionado minha promoção para a família. Enquanto eu estava ali, processando essa nova camada de traição, vários parentes se aproximaram com comentários semelhantes. Ah, Tânia, que surpresa! Não sabíamos que você viria. Não é incrível o que aconteceu com a Melanie? Cada interação mexia mais a faca. Observei os garçons começarem a servir os aperitivos, pulando-me deliberadamente enquanto circulavam pelo salão. Minha prima Sara percebeu e me lançou um olhar perplexo, mas não disse nada. Eu me sentia ao mesmo tempo invisível e visível, como um fantasma que todos podiam ver, mas preferiam ignorar. O choque estava dando lugar a algo mais profundo e doloroso. Não foi um mal-entendido ou descuido. Foi uma humilhação deliberada orquestrada pelas pessoas que deveriam me amar mais. Encontrei uma cadeira vazia em uma mesa perto do fundo da sala, longe da minha família, mas perto o suficiente para observar o desenrolar da celebração. Desse ponto de vista, eu podia ver minha irmã Melanie comandando a cerimônia na mesa central, cercada de admiradores. Meus pais sorriam ao seu lado, com um orgulho irradiando de seus rostos como eu nunca tinha visto direcionado a mim. O primeiro prato foi servido, uma salada caprese com mussarela de búfala que parecia deliciosa. O garçom evitou cuidadosamente o contato visual enquanto passava por cima dos meus pratos. Meu estômago roncou, lembrando-me de que eu não comia desde um almoço apressado na minha mesa. Senhoras e senhores, anunciou um homem em um terno executivo de banco, estamos aqui esta noite para celebrar uma conquista extraordinária. Melanie Stevens se tornou a vice-presidente mais jovem da história do First National Bank. Aplausos irromperam pela sala. Meu pai se levantou, erguendo sua taça de vinho. Como pai, não consigo expressar o quanto estamos orgulhosos. Melanie sempre foi excepcional e agora ela é a primeira da nossa família a alcançar um cargo tão executivo. Para Melanie. Para Melanie ecoou pela sala enquanto copos tilintavam. Primeira da família, as palavras me atingiram como um golpe físico. Eu havia alcançado exatamente o mesmo nível profissional há mais de um ano. Liguei para meus pais no dia da minha promoção, mal contendo minha empolgação. A mãe atendeu, ouviu por aproximadamente 30 segundos e então disse: "Que maravilha, querida. Escuta,
Você pode falar com seu pai sobre a prestação da hipoteca deste mês? Estamos um pouco atrasados. Quando sugeri um pequeno jantar para comemorar minha promoção, eles recusaram, alegando a dor nas costas do meu pai. Acabei comemorando a ocasião com uma taça de vinho sozinha no meu apartamento, depois de transferir o dinheiro da hipoteca deles. Agora, eu observava os garçons servirem o prato principal, uma opção entre salmão assado ou filé mignon. Os aromas chegavam até mim, intensificando minha fome e humilhação. Notei que Jason me observava da mesa da família, com uma expressão preocupada no rosto. Ele começou a se levantar, prato na mão, mas nossa mãe colocou a mão firme em seu braço e sussurrou algo que o fez sentar novamente. Tânia, por que você não está comendo? Minha tia Karen apareceu ao meu lado, com um prato cheio de salmão e legumes assados. Eu não estava incluído nos preparativos do jantar, eu disse, tentando manter a voz neutra. Mas vocês são da família, isso é ridículo. Aparentemente, sou um convidado limitado, expliquei, mostrando meu crachá. Segundo a Melanie, isso significa nada de comida. Tia Karen franziu a testa. Deixe-me falar com sua mãe. Observei-a se aproximar da minha mãe, gesticulando em minha direção. Mamãe deu aquele sorriso desdenhoso que eu conhecia tão bem e disse algo que fez a tia Karen arquear as sobrancelhas. Minha tia voltou, parecendo desconfortável. Sua mãe disse que eles não incluíram hóspedes extras no orçamento, relatou ela, visivelmente envergonhada. Ela disse, você entende, porque você ajuda com as finanças deles. A ironia era tão amarga que quase ri. Ajudei com as finanças deles pagando a hipoteca, pagando a mensalidade do Jason e emprestando dinheiro sempre que pediam. Agora eles não podiam arcar com o custo de um jantar extra para alimentar a própria filha. Você gostaria de um pouco do meu? Ofereceu tia Karen, empurrando seu prato na minha direção. Não, obrigada. Estou bem. Orgulho era tudo o que me restava naquele momento. O verdadeiro propósito do meu convite ficou claro quando Melanie começou a abrir os presentes em uma mesa especial preparada para a ocasião. Minha mãe olhou ao redor, me viu e veio direto em minha direção. Tânia, você trouxe alguma coisa para o dia especial da sua irmã? Perguntou ela. Sem cumprimento, sem reconhecimento da situação. Na verdade, eu tinha trazido um presente, mas não para Melanie. Comprei uma moldura de cristal cara para meus pais como agradecimento pelo que eu imaginava que seria minha comemoração. A ironia era quase insuportável. Não, mãe. Eu não trouxe um presente para Melanie. Não me disseram que era a festa de promoção dela. O rosto da mãe endureceu. Seu pai te disse especificamente que estávamos comemorando. De quem você achou que estávamos falando? Ele disse que você estava me homenageando, mãe. Foi o que a mensagem dele disse. Bem, você faz parte da família, então é claro que estamos homenageando você também, de certa forma. Ela acenou com a mão, dispensando-a, de qualquer forma, você pode me enviar algo mais tarde. Melanie estava olhando aquela pulseira de prata da Tiffany's. Enquanto ela se afastava, senti algo mudar dentro de mim. Não se tratava apenas desta noite. Tratava-se de uma vida inteira sendo usada, ignorada e menosprezada. Pensei nos milhares de dólares que lhes dei ao longo dos anos, $20.000 para o primeiro ano de faculdade de Jason, quando eles alegaram que não tinham condições de pagar depois de comprar um barco novo. $15.000 para a cirurgia nas costas do meu pai, quando o seguro não cobriu o especialista que ele queria. $12.000 para o carro novo da minha mãe depois que o dela foi destruído em um acidente e ela não quis trocar por um modelo mais acessível. E o mais significativo, mais de $70.000 em pagamentos de hipoteca nos últimos 3 anos, evitando que perdessem a casa depois que meu pai foi rebaixado de seu cargo executivo. Todo aquele apoio financeiro dado livremente porque eles eram da família, e eles não podiam nem reconhecer minhas conquistas profissionais ou me incluir em um jantar para o qual eles tinham me convidado explicitamente. Lembrei-me da minha última sessão de terapia com a doutora Patrícia. Apoio financeiro sem apoio emocional recíproco não é um relacionamento saudável, ela me disse. É exploração. Na época, defendi minha família. Eles apenas demonstram amor de forma diferente, eu disse. Eles precisam da minha ajuda. A doutora Patrícia me lançou um olhar demorado. Necessidade e exploração costumam ter a mesma face, Tânia. A questão é,
Eles valorizam você ou apenas o que você oferece? Enquanto eu observava minha família celebrar minha irmã por atingir o mesmo marco profissional que eles ignoraram quando eu o alcancei, a resposta se tornou dolorosamente clara. Enquanto a celebração continuava ao meu redor, sentei-me sozinho à minha mesa, invisível, porém exposto. A sobremesa chegou, um elaborado tiramisu com decoração folheada a ouro, servido a todos, exceto a mim. Observei minha família rir e aproveitar sua doce indulgência, o ápice de uma refeição da qual eu havia sido deliberadamente excluído. Minha mente viajou no tempo por anos de exclusões semelhantes, cada memória se acumulando sobre a anterior, como tijolos em uma parede que sempre me separou da conexão familiar genuína. Lembrei-me da minha formatura na faculdade, quando meus pais chegaram uma hora atrasados e foram embora logo depois da cerimônia porque Melanie tinha um recital de dança. Fiquei sozinha enquanto outros formandos tiravam fotos de família e depois fui de carro para um jantar solitário. Lembrei-me do último Natal, quando passei semanas selecionando presentes atenciosos para todos, apenas para receber um cachecol genérico dos três, coletivamente, ainda na sacola de presentes da loja de departamentos com o recibo mostrando que ele foi comprado a caminho do nosso encontro. Lembrei-me do dia em que fechei meu primeiro contrato de grande porte com um cliente, no valor de $2 milhões, para minha empresa. Liguei para casa transbordando de orgulho, mas meu pai me interrompeu no meio da frase para perguntar se eu poderia ser fiador do novo apartamento do Jason, já que sua pontuação de crédito estava muito baixa. Cada lembrança aguçava minha consciência do padrão. Eu não era uma filha para eles. Eu era uma utilidade, valorizada apenas pelo que podia oferecer. As palavras da doutora Patrícia em nossas sessões recentes ecoaram em minha mente: relacionamentos saudáveis são recíprocos. Ambas as partes dão e recebem cuidado, atenção e apoio. Mas eles são família, protestei durante nossa última sessão. Família não deveria ser incondicional? Amor incondicional não significa acesso incondicional aos seus recursos, Tânia, ela respondeu gentilmente. Amor sem respeito não é amor de verdade. As luzes do salão diminuíram um pouco, e um holofote iluminou a pequena área do palco onde Melanie estava agora, com o microfone na mão. Sua voz ecoou claramente pelo sistema de som profissional instalado para a ocasião. Quero agradecer a todos por terem vindo comemorar este marco comigo esta noite, começou ela, com um sorriso radiante. Esta promoção representa anos de trabalho duro e dedicação. A sala explodiu em aplausos. Notei minha mãe enxugando os olhos com um guardanapo. Eu não teria conseguido sem o apoio da minha família incrível, continuou Melanie. Mãe e pai, vocês sempre acreditaram em mim e me incentivaram a ir mais longe. Mais aplausos. Meu pai se levantou e fez uma reverência teatral. E meu irmão Jason, que sempre me faz rir quando o trabalho fica estressante. Jason ergueu seu copo em agradecimento. Esperei pelo meu nome, por algum pequeno reconhecimento da minha existência ou contribuição para a família. Mas Melanie passou a agradecer aos seus colegas e amigos. Eu havia sido completamente apagado. Após o discurso de Melanie, meu pai pegou o microfone. Temos mais uma surpresa para nossa filha extraordinária, anunciou ele, com a voz carregada de emoção. Sua mãe e eu estamos tão orgulhosos de sua conquista que queremos ajudá-la a ter uma aparência executiva. Ele entregou um envelope a Melanie. Ela abriu e gritou de alegria. Uma maratona de compras de $5 mil. Meu Deus! Obrigada. $5 mil. Mais de 3 vezes o que me pediram para contribuir com o pagamento da hipoteca na semana passada. Dinheiro que eles supostamente não tinham. Enquanto Melanie abraçava nossos pais, minha mãe cruzou meu olhar com o meu do outro lado da sala. Em vez de demonstrar qualquer desconforto ou culpa, ela acenou para mim com um gesto impaciente. Aproximei-me da mesa da família, onde agora estavam reunidos em um círculo fechado de celebração. Tânia, disse minha mãe sem rodeios, estávamos pensando que você poderia contribuir com o presente da Melanie também. Talvez acrescentar mais $1.000 para ela comprar aqueles sapatos de grife que ela tanto queria. Você pode simplesmente transferir para a nossa conta. Foi nesse momento que algo se partiu dentro de mim. Não com um estrondo ou um grito, mas com um clique final silencioso, como uma porta se fechando para sempre. Olhei para o rosto expectante da minha mãe. O meio sorriso distraído do meu pai, a expressão autoritária da Melanie e a forma desconfortável como Jason evitava contato visual.
Eu os vi claramente, talvez pela primeira vez, não como a família que eu gostaria que fossem, mas como as pessoas que realmente eram. Sem dizer uma palavra, coloquei a mão na bolsa e peguei meu celular. A sala pareceu desaparecer ao meu redor quando abri meu aplicativo bancário e naveguei até a seção de pagamentos agendados. Lá estava, a transferência automática de $2.300 para a conta dos meus pais, referente ao pagamento mensal da hipoteca, para amanhã. Com movimentos deliberados, comecei a digitar uma mensagem para minha assistente: cancele tudo imediatamente. Meus dedos se moviam com calma e precisão pela tela do celular enquanto eu completava a mensagem para minha assistente. Amanda, cancele tudo imediatamente. Pare todas as transferências programadas para as contas da família Stevens. Entre em contato com nosso advogado para remover meu nome de quaisquer empréstimos com coassinatura. Nível de prioridade urgente. Pressionei enviar e senti uma estranha leveza se espalhar por mim, como se eu tivesse me livrado de um fardo pesado que carregava há anos. O telefone vibrou quase instantaneamente com a resposta de Amanda, confirmando o cancelamento de todos os acordos financeiros da família Stevens. Entrando em contato com a equipe jurídica agora. Você está bem? Não respondi. Em vez disso, guardei o celular na bolsa e olhei para minha família, ainda esperando minha resposta sobre contribuir com o presente da Melanie. Não, respondi, com a voz baixa, mas firme. Não o quê? A expressão da minha mãe mudou de expectante para irritada. Não, não vou contribuir para a doação da Melanie. E não, não vou pagar sua hipoteca amanhã nem nunca mais. Um silêncio confuso tomou conta do nosso pequeno círculo. Meu pai foi o primeiro a se recuperar, seu rosto tentando um sorriso apaziguador que não alcançava seus olhos. Tânia, querida, não vamos discutir questões financeiras aqui na festa da sua irmã. Podemos conversar sobre isso amanhã. Não há nada para discutir, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Tenho sustentado esta família financeiramente há anos. Paguei sua hipoteca, financiei a educação do Jason, cobri despesas inesperadas sempre que você pediu, e hoje à noite você me convidou para o que eu pensava ser uma comemoração para mim, só para me humilhar publicamente e pedir mais dinheiro. Minha mãe olhou nervosamente para as mesas próximas. Você está sendo dramática como sempre, Tânia. Fale baixo. Não estou sendo dramática. Finalmente estou sendo honesta. Endireitei-me, dirigindo-me a todos eles. Você nem contou à família sobre a minha promoção a vice-presidente no ano passado, contou? O mesmo cargo que a Melanie acabou de conseguir. O cargo que me dava renda para sustentar todos vocês. O rosto do meu pai ficou sombrio. Chega, Tânia. Este não é o momento nem o lugar. Quando é a hora, pai? Quando você precisa da próxima parcela da hipoteca? Quando o Jason quer um carro novo? Quando a Melanie precisa de sapatos de grife? Minha voz permaneceu calma, mas eu conseguia sentir anos de emoção reprimida por trás de cada palavra. Liguei e mandei mensagens para todos vocês sobre minhas conquistas, minhas lutas, minha vida. Ninguém tem tempo para ouvir, a menos que eu esteja oferecendo ajuda financeira. Melanie revirou os olhos dramaticamente. Meu Deus, Tânia, por que você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você? Este é o meu dia especial. Algo em sua arrogância, tão nua e desavergonhada, rompeu o último fio de minha contenção. Virei-me para encarar a sala em geral, elevando a voz apenas o suficiente para ser ouvida pelas mesas próximas. Vocês sabiam que eu pago a hipoteca dos meus pais há 3 anos? Que paguei a faculdade do Jason e que dei mais de $100.000 em apoio financeiro para essa família? As conversas ao nosso redor cessaram abruptamente. A tia Karen ficou boquiaberta. O tio Robert pousou o garfo de sobremesa com um tilintar agudo na porcelana. Isso não é verdade, sibilou minha mãe, com o rosto corado. Tânia, pare com isso agora mesmo. É verdade. Cada palavra. E hoje à noite eles me convidaram para vir aqui sob falsos pretextos, me deram um distintivo que literalmente me marcava como indigno de ser alimentado e depois me pediram mais dinheiro. Senti as lágrimas ameaçarem, mas pisquei para contê-las. Não lhes daria a satisfação de me ver chorar. Meu pai agarrou meu braço, apertando-o com força. Você precisa ir embora agora. Soltei meu braço e o olhei diretamente nos olhos. Você tem razão.
Eu preciso ir embora, e eu deveria ter feito isso anos atrás. Com isso, virei-me e caminhei em direção à saída, com as costas eretas e a cabeça erguida. A sala mergulhou num silêncio atordoante. Eu sentia dezenas de olhares em mim, mas, pela primeira vez, não me importei com o que os outros pensavam. Ao chegar à porta, ouvi a voz da minha avó Margarete cortar o silêncio. Frank, Diana, o que Tânia disse é verdade. Vocês estavam tirando dinheiro dela esse tempo todo? Não fiquei para ouvir a resposta. Empurrei as portas e caminhei rapidamente pelo corredor, atravessando o restaurante principal e saindo para o ar fresco da noite. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava as chaves do carro, mas minha mente estava surpreendentemente clara. Enquanto dirigia para casa, meu celular começou a vibrar sem parar na minha bolsa. Não precisei olhar para saber que eram eles, de repente desesperados para me contatar, agora que seu apoio financeiro estava em risco. Aumentei o volume do rádio para abafar o zumbido. Quando cheguei ao meu apartamento, eu tinha 17 chamadas perdidas e 32 mensagens de texto. Dei uma olhada rápida. Pai, me ligue imediatamente. Precisamos discutir isso como adultos. Mãe, como você pôde nos envergonhar desse jeito? Ligue agora mesmo. Melanie, você estragou completamente a minha noite especial. Você é tão egoísta. Jason, ei, o que está acontecendo? Mamãe e papai estão pirando. Tia Karen, Tânia, eu não fazia ideia. Você está bem? Por favor, me ligue. Silenciei meu celular e o coloquei no balcão da cozinha. Então, tirei os saltos, me servi de uma taça do caro Cabernet que eu estava guardando para uma ocasião especial e me sentei perto da janela, com vista para o horizonte de Chicago. Pela primeira vez em anos, não me senti obrigado a atender imediatamente às demandas da minha família. A urgência deles não era mais a minha emergência. Os problemas deles não eram mais automaticamente meus problemas. Na manhã seguinte, encontrei-me com meu consultor financeiro, Michael, para uma consulta de emergência no sábado. Expliquei a situação e pedi que ele me ajudasse a separar minhas finanças das da minha família. A hipoteca é a mais simples, explicou ele após analisar minhas contas. Como você não está no empréstimo, apenas no acordo de pagamento, já cancelamos isso. O aviso de não pagamento chegará à empresa de hipoteca na segunda-feira. E a mensalidade do Jason? Perguntei. Ela também foi cancelada, mas como você pagou o semestre atual adiantado, ele vai terminar o semestre. Nenhum outro pagamento será processado. E os empréstimos que eu avalizei? A expressão de Michael ficou mais séria. Isso é mais complicado. Você é legalmente responsável por essas dívidas, a menos que consigamos removê-lo como avalista, o que normalmente exige que o mutuário principal refinancie por conta própria. Considerando o que você me contou sobre a situação financeira dele, isso pode ser difícil. Qual é a minha exposição total? Você foi consignatário do empréstimo do carro de Jason com cerca de $12.000 restantes e da linha de crédito com garantia hipotecária dos seus pais com um saldo de aproximadamente $35.000. Assenti, absorvendo a informação. Quero estar preparado para os piores cenários. Se eles não cumprirem com tudo, o que estou esperando? Cerca de $50.000. É um valor substancial, mas, considerando sua renda, não é catastrófico. E talvez possamos negociar um acordo, se chegar a esse ponto. Ao sair do escritório do Michael, meu telefone mostrou mais 15 chamadas perdidas. Rolei as notificações e vi uma mensagem do Jason que me fez parar. Os pais acabaram de receber um aviso de hipoteca. Estão em pânico. O que está acontecendo? Não respondi, mas sabia que a realidade da situação estava começando a bater na cabeça deles. As consequências que eles nunca imaginaram que veriam chegaram. Tudo porque eles me pressionaram demais. Naquela tarde, a campainha tocou. Olhei pela câmera de segurança e vi Melanie parada no corredor, impaciente e irritada. Por um momento, pensei em ignorá-la, mas decidi que era hora de encarar a situação de frente. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. O que você quer, Melanie? O que eu quero, ela gaguejou, passando por mim e entrando no meu apartamento. Quero que você conserte essa bagunça que criou. Mamãe e papai estão se desintegrando. O banco ligou para falar sobre a hipoteca.
A mensalidade do Jason foi estornada. Que diabos você está fazendo? Estou estabelecendo limites, respondi calmamente, fechando a porta. Algo que eu deveria ter feito anos atrás. Limites? Você está nos punindo porque ficou magoada na minha festa. Melanie andava de um lado para o outro na minha sala de estar, seus saltos de grife estalando no piso de madeira. Então, fui promovida e me deram uma festa. Supere isso. Não se trata da sua festa, Melanie. Trata-se de anos sendo usada e subestimada. Trata-se de ser tratada como um caixa eletrônico em vez de filha e irmã. Isso é ridículo. Somos uma família. Sim, somos uma família, e é por isso que é tão doloroso que nenhum de vocês se incomode em celebrar minhas conquistas, reconhecer minhas contribuições ou mesmo me incluir em um jantar em família. A expressão de Melanie oscilava entre raiva e pânico. Olha, me desculpe pelo jantar. Tudo bem, foi ideia da mamãe, não minha. Mas você não pode simplesmente cortar o sustento financeiro de todo mundo. Papai disse que eles podem perder a casa. Eles não vão perder a casa se a venderem e comprarem algo que realmente possam pagar, ressaltei. É o que a maioria das pessoas faz quando não consegue pagar a hipoteca. Mas eles não deveriam ter que fazer isso. Você ganha muito dinheiro. Você pode se dar ao luxo de ajudá-los. Eu posso, mas escolho não continuar permitindo a irresponsabilidade financeira e a negligência emocional deles. O rosto de Melanie se contorceu de frustração. Meu Deus, você é tão egoísta. E a educação do Jason? Você vai arruinar o futuro dele só porque ficou magoada? Jason pode solicitar empréstimos estudantis como milhões de outros estudantes, ou tirar um semestre de folga e trabalhar, ou pedir ajuda aos seus pais, que me dão muito apoio, e à sua irmã favorita. Mantive contato visual, recusando-me a ser manipulada. Meu dinheiro, minha escolha, assim como foi escolha deles me excluir e me usar por anos. A raiva de Melanie pareceu diminuir um pouco, substituída pelo cálculo. Eu já tinha visto essa expressão antes, quando ela tentava descobrir como conseguir o que queria. O que seria preciso para consertar isso? O que você quer? Um pedido de desculpas? Uma festa só sua? Só me diga para que possamos superar esse drama. Quero respeito, Melanie. Quero reconhecimento do meu valor além das minhas contribuições financeiras. Quero um relacionamento real, não um relacionamento transacional. Suspirei, subitamente cansada da conversa, mas agora acho que nenhum de vocês é capaz disso. Então é isso. Vocês estão apenas abandonando a família. Não estou abandonando ninguém. Só não estou mais disponível para exploração. Há uma diferença. Fui até a porta e a abri. Acho que essa conversa acabou. Melanie me encarou por um longo momento, depois pegou a bolsa e saiu correndo em direção à porta. Você vai se arrepender, Tânia. Quando precisar da sua família, não estaremos lá para te ajudar. Você não está comigo há anos, respondi baixinho. A única diferença agora é que parei de fingir o contrário. Depois que ela saiu, sentei-me no silêncio repentino do meu apartamento, processando o confronto. Meu celular vibrou com outra mensagem. Esta do meu pai, reunião de família amanhã às 3. Sua presença é necessária. Não respondi, mas sabia que eles finalmente estavam começando a entender. A realidade confortável que eles construíram às minhas custas estava desmoronando, e eles não tinham ideia de como reconstruí-la sem mim. 30 minutos depois que Melanie saiu do meu apartamento, as ligações e mensagens se intensificaram a ponto de enlouquecer. Desliguei meu celular completamente, precisando de espaço para processar tudo o que tinha acontecido. O silêncio do meu apartamento se tornou um santuário, a primeira vez em anos que coloquei minha própria paz à frente das exigências da minha família. Na manhã seguinte, liguei meu celular novamente e encontrei 47 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens de texto. A maioria era dos meus pais e irmãos, mas várias eram de parentes. Tia Karen ligou 5 vezes. Até minha avó Margarete mandou mensagem, algo que ela raramente fazia. Abri a mensagem dela primeiro. Tânia, querida, precisamos conversar. O que você disse na festa é verdade? Por favor, me ligue quando puder.
Embora eu não estivesse pronta para me comunicar com minha família mais próxima, senti que devia uma explicação à minha avó. Liguei para ela e ela atendeu no primeiro toque. Tânia, graças a Deus. Você está bem? Estou bem, vovó. Só estou estabelecendo alguns limites, que já deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Eu não fazia ideia de que você sustentava a família financeiramente, disse ela, com a voz gentil, mas preocupada. Seus pais sempre deram a impressão de que estavam te ajudando na carreira. Eu ri, mas não havia humor algum naquilo. Eles andam dizendo isso? Sou completamente independente financeiramente desde a faculdade, nos últimos 3 anos, tenho pago a hipoteca deles, entre outras coisas. Eu suspeitava que algo não estava certo, ela suspirou. A maneira como eles menosprezaram suas conquistas enquanto celebravam as idênticas da Melanie me pareceu estranha. Mas nunca imaginei que estivessem se aproveitando de você a esse ponto. Demorei muito para entender, admiti. O que aconteceu depois que você saiu do restaurante foi algo e tanto, continuou a avó. Depois que o choque passou, as pessoas começaram a fazer perguntas. Seu pai tentou desconsiderar suas alegações como exageros, mas seu primo Patrick aparentemente trabalha no mesmo banco que detém a hipoteca deles, e ele confirmou que você tem feito os pagamentos. Eu não sabia que Patrick sabia disso. Ele processou a configuração do pagamento originalmente, disse que sempre achou estranho, mas presumiu que fosse um acordo temporário. Ela fez uma pausa. Seus pais foram embora mais cedo da festa. Melanie ficou furiosa. A comemoração toda desmoronou. Depois de falar com minha avó, verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem de Amanda, minha assistente, confirmando que todos os acordos financeiros com minha família haviam sido cancelados, conforme solicitado. Ela também havia agendado uma reunião com a equipe jurídica da empresa para segunda-feira para discutir os empréstimos coassinados. Passei o resto do fim de semana em um estranho estado de produtividade tranquila. Limpei meu apartamento minuciosamente, preparei as refeições para a semana seguinte e até comecei um projeto de pintura que estava adiando. Cada ação me fez recuperar um pedaço de mim, tempo e energia que antes eram consumidos pelo drama familiar. Na segunda-feira de manhã, reuni-me com a consultora jurídica da nossa empresa, Sarah Thompson. Ela analisou minha situação e descreveu minhas opções em relação aos empréstimos coassinados. O melhor cenário é que seu irmão e seus pais refinanciem esses empréstimos sem você como avalista, explicou ela. Se eles se recusarem ou não conseguirem se qualificar por conta própria, talvez você precise se preparar para assumir os pagamentos para proteger seu crédito. E se eu acabar sendo responsável por esses empréstimos, tenho algum recurso? Você pode entrar com uma ação judicial para obter o reembolso, mas esse é um processo demorado e sem garantia de sucesso, especialmente com familiares. Muitas vezes, a melhor abordagem é negociar um acordo. Munido dessas informações, finalmente atendi à exigência do meu pai por uma reunião familiar, sugerindo que nos encontrássemos em um local neutro, uma cafeteria perto do meu escritório na quarta-feira à tarde. Ele respondeu imediatamente, insistindo que nos encontrássemos na casa deles, mas eu me mantive firme. Por fim, ele concordou com meus termos. Na quarta-feira, cheguei à cafeteria 10 minutos mais cedo e encontrei toda a minha família lá, reunida em volta de uma mesa no canto. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos. Meu pai parecia abatido, e até a aparência perfeita de Melanie parecia um pouco diminuída. Jason sentou-se um pouco afastado deles, remexendo-se desconfortavelmente. Pedi um latte antes de me juntar a eles, um pequeno ato de autocuidado que me pareceu significativo. Quando me sentei, a tensão era palpável. Obrigado por finalmente nos responder, começou meu pai, com um tom que buscava autoridade, mas que era minado pela tensão na voz. Precisamos discutir o que aconteceu e como prosseguir. Estou ouvindo, eu disse, tomando um gole do meu café com leite. Em primeiro lugar, seu comportamento na festa da Melanie foi completamente inapropriado, começou minha mãe. Você nos envergonhou na frente de toda a nossa família e dos colegas da Melanie. Fiquei em silêncio, observando a rapidez com que eles passaram a culpar os outros em vez de refletir. No entanto, meu pai interrompeu, claramente tendo ensaiado essa parte. Reconhecemos que pode ter havido alguns mal-entendidos sobre nossa dinâmica familiar e acordos financeiros. Mal-entendidos, repeti, mantendo a voz calma. Não há mal-entendidos.
Tenho sustentado financeiramente esta família, embora emocionalmente excluída dela. São fatos, não mal-entendidos. Sempre apreciamos sua ajuda, insistiu minha mãe. Só não demonstramos tanta gratidão quanto algumas pessoas precisam. Não se trata de gratidão, mãe. Trata-se de respeito e reconhecimento. Trata-se de ser tratada como um membro valioso da família, não apenas uma fonte conveniente de recursos financeiros. Meu pai se inclinou para a frente. Olha, Tânia, podemos discutir tudo isso depois. Agora, temos alguns assuntos práticos urgentes para resolver. A empresa de hipotecas ligou ontem. Estão dizendo que o pagamento está atrasado. Sim, cancelei a transferência automática. Bem, você precisa reativar imediatamente, disse ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não temos esse dinheiro disponível no momento. Isso não é mais problema meu, respondi calmamente. Você vai precisar resolver suas finanças sem a minha intervenção daqui para frente. O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva. Como você pode ser tão fria? Nós somos seus pais. Sim, você é. E os pais devem apoiar seus filhos, não explorá-los. Nós nunca exploramos vocês, protestou meu pai. Pedimos ajuda em momentos difíceis e vocês nos ofereceram. Pai, estou pagando sua hipoteca há 3 anos. Não estamos em tempos difíceis. É um subsídio de qualidade de vida. Melanie, que estava estranhamente quieta, finalmente se pronunciou, e quanto à minha mensalidade? Ela também foi estornada. Acho que você está falando da mensalidade do Jason, corrigi. Não, da minha. Mamãe e papai têm usado parte do dinheiro que você manda para ajudar no meu programa de MBA. Isso era novidade para mim. Olhei para meus pais, que tiveram a gentileza de parecer um tanto envergonhados. Você me disse que o dinheiro era para a hipoteca, eu disse lentamente. Você estava mentindo sobre para onde o dinheiro estava indo. Nós não mentimos, disse minha mãe, na defensiva. Nós apenas redistribuímos parte. Os recursos da família devem ajudar quem mais precisa. E Melanie precisava de ajuda com a educação. Enquanto você me dizia sem parar o quanto estava orgulhoso por ela estar pagando o próprio curso de MBA, terminei. Outra mentira. Jason, que permanecerá em silêncio até então, finalmente falou: eu não fazia ideia de que você estava pagando minha mensalidade, Tânia. Mamãe e papai me disseram que tinham um fundo de educação especial criado para mim. Se eu soubesse que viria de você, teria agradecido. Não é sua culpa, Jason, assegurei-lhe. Você não foi responsável pela mentira deles. Meu pai bateu a mão na mesa com força, fazendo com que vários clientes próximos olhassem para nós. Chega dessa troca de acusações. A questão é que temos obrigações financeiras que não estão sendo pagas, e você tem os meios para ajudar. É isso que a família faz? Não, pai. Não é isso que a família faz. A família se apoia emocionalmente e financeiramente quando necessário. A família celebra as conquistas de cada um igualmente. A família não convida um membro para a festa do outro com um crachá que diz, sem comida para você e depois pede dinheiro. Nós não criamos esses crachás, insistiu minha mãe. Foi ideia do organizador do evento. Mas você os aprovou, retruquei, e me enganou deliberadamente sobre o propósito do jantar. A conversa continuou em círculos, com meus pais alternando entre culpa, justificativa e apelos cada vez mais desesperados à obrigação familiar. Melanie oscilava entre a raiva e tentativas calculadas de reconciliação. Apenas Jason parecia estar genuinamente processando a situação, fazendo perguntas ponderadas e reconhecendo seu próprio papel involuntário na dinâmica. Depois de quase 2 horas disso, eu já estava farto. É aqui que estamos, eu disse com firmeza. Não retomarei o apoio financeiro. Você tem 3 opções para a hipoteca: vender a casa e reduzir o tamanho, refinanciar para uma parcela que você possa pagar ou encontrar outra fonte de renda. Não podemos simplesmente vender nossa casa, exclamou minha mãe. As pessoas fazem isso todos os dias quando não conseguem pagar a hipoteca, respondi. Quanto aos empréstimos que avalizei, consultei um advogado. Você tem 60 dias para refinanciá-los sem mim como avalista, ou serei forçado a entrar com uma ação judicial para me proteger. Você processaria a sua própria família,
Perguntou meu pai, incrédulo. Prefiro não fazer isso, e é por isso que estou lhe dando tempo para tomar outras providências. E o nosso relacionamento? Perguntou minha mãe. Você está nos cortando completamente? Depende de você, eu disse. Sinceramente, estou aberto a construir um relacionamento mais saudável, baseado no respeito mútuo e na conexão genuína, mas não voltarei à dinâmica antiga em hipótese alguma. Levantei-me e peguei minha bolsa e jaqueta. Pense em que tipo de relacionamento você quer ter comigo daqui para frente. Se for só por dinheiro, não temos mais nada a discutir. Se você estiver interessado em algo mais significativo, estou disposto a trabalhar nisso, mas isso exigirá tempo e esforço de todos nós. Ao sair da cafeteria, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. A família que eu tanto desejava agradar havia mostrado sua verdadeira face quando o apoio financeiro foi removido. Agora cabia a eles decidir se eu valia a pena saber por mim mesmo, e não apenas para o meu talão de cheques. 3 meses se passaram como uma respiração profunda, lenta e purificadora. A tempestade inicial do drama familiar gradualmente se transformou em uma nova realidade, uma em que eu não estava mais no centro do universo financeiro deles, mas cada vez mais no centro da minha própria vida. As mudanças começaram pequenas. Comecei a frequentar uma aula semanal de pintura para a qual sempre estive muito ocupado. Entrei para um grupo de caminhadas que explorava trilhas fora da cidade nos fins de semana. Reconectei-me com amigos da faculdade com quem havia perdido contato durante anos em que priorizei emergências familiares em detrimento da minha vida social. A doutora Patrícia notou as mudanças em nossas sessões semanais. Você está sentado de forma diferente, observou ela durante uma consulta. Mais relaxado, mais presente. Sinto-me mais leve, admiti. Às vezes ainda me sinto culpada, mas, na maioria das vezes, me sinto livre. A culpa é normal quando mudamos padrões estabelecidos há muito tempo, ela me garantiu. A questão é se essa culpa é produtiva ou apenas uma resposta habitual ao estabelecimento de limites saudáveis. A reação da minha família à nova realidade financeira se desenrolou em etapas. O primeiro mês foi uma enxurrada de sentimentos de culpa, mensagens manipuladoras e raiva declarada. Meu pai deixou mensagens de voz sobre a possibilidade de perderem a casa. Minha mãe enviou mensagens de texto detalhando como eles estavam com dificuldades para comprar mantimentos. Melanie alternava entre a raiva e a barganha, oferecendo desculpas superficiais seguidas de pedidos específicos de dinheiro. Mantive meus limites o tempo todo, respondendo com calma e clareza. Eu entendo que isso é difícil. Estou aqui para conversar, mas não para fornecer apoio financeiro. No segundo mês, a realidade começou a se impor. Meus pais colocaram a casa deles à venda, uma casa de 5 quartos no subúrbio que haviam comprado em tempos mais prósperos. Eles encontraram uma casa menor, de 3 quartos, mais perto do trabalho do meu pai, o que reduziu significativamente tanto o pagamento da hipoteca quanto os custos de deslocamento dele. Jason tirou um semestre de folga de seu programa de pós-graduação, encontrou um emprego de meio período em uma startup de tecnologia local e solicitou empréstimos estudantis para cobrir o restante de seus estudos. Durante esse período, ele me procurava regularmente, não por dinheiro, mas por uma conexão genuína. Nunca percebi o quanto você carregava em si por todos nós, disse-lhe durante um dos nossos encontros para um café. Me sinto péssimo por não ter percebido. Você não deveria ter visto, eu disse a ele. Mamãe e papai criaram uma narrativa que atendia às necessidades deles, e cada um de nós desempenhou o papel que lhe foi atribuído. Ainda assim, eu deveria ter questionado mais as coisas, especialmente quando eles constantemente menosprezavam suas conquistas enquanto celebravam as mesmas para Melanie e eu. A disposição de Jason em reconhecer os padrões disfuncionais me deu esperança de que pelo menos um relacionamento familiar poderia ser recuperado. Começamos uma nova tradição de nos reunirmos semanalmente, às vezes apenas para conversar, outras vezes para discutir tópicos mais profundos, como nossa criação e seu impacto em nossas vidas adultas. A jornada de Melanie foi mais complicada. Sua fúria inicial gradualmente deu lugar a uma reavaliação relutante quando ela descobriu que nossos pais estavam usando meu dinheiro para financiar parcialmente seu MBA, enquanto alegavam que ela mesma estava pagando. Essa revelação abalou a imagem que ela tinha de si mesma como a criança de ouro autossuficiente. Eu teria te agradecido se soubesse, ela me disse durante um telefonema tenso, mas honesto. Eu não sou um monstro, Tânia.
Não acho que você seja um monstro, respondi. Acho que você se beneficiou de um sistema que foi criado para te levar e me diminuir. Se você participou ativamente da criação desse sistema é outra questão. A jornada dos meus pais rumo à compreensão foi a mais lenta e incerta. A venda da casa e a mudança para uma casa mais modesta os forçaram a confrontar realidades financeiras que vinham evitando há anos. Meu pai começou a trabalhar como consultor para complementar a renda. Minha mãe, que não trabalhava fora há décadas, conseguiu um emprego de meio período em uma boutique local. As primeiras comunicações comigo foram inteiramente focadas em dinheiro e logística. Demorou quase 2 meses até que minha mãe me ligasse com uma abordagem diferente. Tânia, ela começou hesitante. Eu estava pensando no que você disse sobre querer respeito e reconhecimento. Agora percebo que não comemoramos sua promoção no ano passado como deveríamos. Não foi um reconhecimento completo do padrão, mas foi um começo. Obrigada por reconhecer isso, mãe. Seu pai e eu gostaríamos de convidá-lo para jantar na casa nova. Só para conversar, sem discussões financeiras. Você consideraria? Concordei em almoçar no domingo, encarando com otimismo cauteloso, mas com limites claros. A casa que eles haviam comprado era modesta, mas bem conservada, bem menor que a antiga casa, mas perfeitamente adequada às suas necessidades. A conversa foi estranha no começo, pontuada por longos silêncios e cuidadosas discussões sobre tópicos delicados, mas gradualmente algo mudou. Sem a dinâmica financeira dominando nossa interação, começamos a encontrar o caminho para um tipo diferente de relacionamento. Estamos consultando um conselheiro financeiro, meu pai me informou durante a sobremesa. Ela está nos ajudando a criar um orçamento realista com base em nossa renda real. Esse é um passo positivo, reconheci. Ela disse algo que realmente me atingiu, continuou ele, parecendo desconfortável, mas determinado. Ela disse que estávamos usando você como uma muleta financeira em vez de nos adaptarmos às novas circunstâncias após a minha perda de emprego. Ela chamou isso de impotência estratégica. Minha mãe assentiu lentamente. Tivemos que encarar algumas verdades duras sobre nós mesmos, Tânia. Não vou fingir que descobrimos tudo, mas estamos tentando entender por que acabamos te tratando daquele jeito. Não foi uma transformação completa, e eu não tinha ilusões de que décadas de padrões disfuncionais desapareceriam da noite para o dia. Mas foi uma abertura, uma rachadura na base da negação que havia caracterizado nosso relacionamento por tanto tempo. Nas semanas seguintes, estabeleci novos termos para a interação familiar. Nos reuniríamos em locais neutros, manteríamos as discussões equilibradas entre todos os membros da família e abordaríamos imediatamente qualquer retorno aos velhos padrões. Deixei claro que o apoio financeiro estava fora de questão por tempo indeterminado, removendo essa expectativa da nossa dinâmica. 6 meses após o fatídico jantar no Giovanni's, tentamos nossa primeira reunião familiar desde aquela noite, um simples churrasco em um parque local, com cada pessoa trazendo algo para compartilhar. A conversa fluiu mais naturalmente do que há anos, talvez porque a corrente subjacente de exploração financeira tivesse sido removida. Jason trouxe sua nova namorada, uma doutoranda em psicologia, que pareceu despertar um lado mais confiante dele. Melanie veio sozinha, mais contida do que o normal, mas fazendo esforços visíveis para interagir comigo como uma igual, em vez de uma concorrente. Meus pais mantiveram uma cordialidade cuidadosa, ocasionalmente recaindo em velhos hábitos, mas se recuperando mais rápido do que antes. Quando estávamos arrumando as coisas no final do dia, minha mãe se aproximou de mim em particular. Foi legal, não foi? Diferente, mas legal. Foi, concordei. Parecia mais autêntico. Quero que você saiba de uma coisa, Tânia, disse ela, suavizando a voz. Estou orgulhoso de você, não apenas pelo seu sucesso profissional, mas por ter a coragem de se defender, mesmo quando era difícil para o resto de nós ouvir. As palavras que eu desejava ouvir há anos me atingiram, mas percebi que não tinham mais o peso que teriam antes. Aprendi que meu valor não dependia do reconhecimento delas, que eu poderia ser inteira e digna sem a validação delas. Obrigada por dizer isso, mãe. Eu agradeço. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a jornada dos últimos 6 meses. A família que eu tinha agora não era a unidade amorosa perfeita que eu tanto desejava. Era imperfeito, cheio de dificuldades e ainda aprendendo a interagir de maneiras mais saudáveis.
mas era real, baseado em quem realmente éramos, e não nos papéis que nos foram atribuídos. Mais importante, descobri que família não é apenas aquela em que você nasce, mas também aquela que você cria. Meu círculo de amigos havia se expandido. Criei conexões genuínas com colegas. Eu até comecei a namorar novamente e conheci um homem gentil e atencioso que demonstrou interesse em meus pensamentos e sentimentos sem segundas intenções. A verdade que aprendi por meio desse processo doloroso foi que o respeito próprio deve vir antes que qualquer relacionamento saudável possa se formar. Ao me recusar a participar da minha própria diminuição, abri a porta para conexões autênticas baseadas em cuidado e respeito mútuos. Defender-se não significa perder todos que você ama. Às vezes, significa criar as condições para que o amor verdadeiro possa finalmente existir. E às vezes significa descobrir que seu valor não é determinado por aqueles que não conseguiram vê-lo, mas pela sua coragem de honrá-lo. E você? Já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas queridas? Como você equilibrou o autocuidado com as obrigações familiares? Deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história ressoou com você. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas jornadas de cura e autodescoberta. Obrigado por ouvir. E lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pelos outros e por si mesmo é dizer não quando necessário.